Vamos lá, pessoal? Olha só, hein? Voltando aí, nós vamos agora, dar início ao quê? A elaboração dessas respostas. Só que antes disso, nós temos que preencher mais umas coisinhas aqui, mais umas regrinhas básicas de como responder as questões dissertativas. E nessas regrinhas básicas de como responder as questões dissertativas, eu chamo muito a atenção dos senhores sobre um ponto que tem muita gente que acaba perdendo pontos porque o examinador não consegue entender o que a pessoa escreveu. Mas não é porque não tem clareza, porque não tem objetividade. Porque a letra é como da professora Carol Macaubal. É um garranchinho. O que significa isso, gente? Presta atenção. Vocês precisam, tá? Vocês precisam responder de forma legível, tá? De forma legível. Isso, então, eu chamo a atenção ao quê? Quem tem problemas com letras, quem tem dificuldade, faz letras maiúsculas. Faz o quê? Responde assim, ó. Por exemplo, coloca aí, letra legível. Responde desse jeito, dá para entender. Agora, quem já tem uma letra ok, beleza, não precisa, escreve então, o que nós chamamos de escrever de mão, de forma corrida com a mão. Agora, quem tem dificuldade, letras garrafais, letras grandes assim, letras maiúsculas, letras de forma, o que você entender. O meu único ponto é, deixa claro, presta atenção, gente, o cara que vai corrigir sua prova, ele corrige tantas outras. Se tiver difícil para ele ler, ele vai falar o seguinte, eu que não vou ficar me esforçando aqui, paciência. E o edital fala expressamente que se não estiver legível, você poderá zerar a sua prova, tá? Então, zerar a questão. Não vai zerar a peça inteira, a prova inteira, aquela questão em específico que foi impossível fazer a leitura. Além disso, pessoal, muita atenção no que diz respeito ao quê? Escrita correta. Escrita correta. Cuidado, tá? Escreve de forma adequada. Escreve de forma com os acentos adequados. Escreve com as letras adequadas. Eu sei, professora, na hora eu estou nervosa, sei lá que vou saber se é com S, se é com Z, não sei o quê. Pessoal, tenta o mais, tem dúvida se é com C, se é com S, se é com S, se é com Z. Tenta utilizar sinônimos, porque se escrever palavra errado, também poderá ter a pontuação reduzida. Então, cuidado com isso. Outro ponto importante. Responder na ordem dos questionamentos. O que significa isso? Responder na ordem dos questionamentos. Pessoal, sempre, tá? Vai aparecer lá, pergunta A e B. Pode ser, já teve situações em que veio C também. Pode vir a C, pode vir a D. Ou, geralmente, vamos considerar como geralmente ocorre A e B. Então, você vai colocar A e vai começar a responder. Pula uma linha da A e B, B, e vai responder. O que eu não quero que vocês façam, quando eu digo responder na ordem dos questionamentos, não responde a B e lá embaixo não responde a A. Porque o examinador pode o quê? Confundir.
Ah, professora, mas é errado isso daí. Aí eu vou brigar no recurso. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não quero que você dependa de recursos, tá? Eu quero que você seja aprovado já de cara, que seu nome esteja lá, logo ali na lista, na preliminar. Então, não quero que você dependa de recurso. Então, por isso, responde, gente, na ordem dos questionamentos. É a A? É a B? E cuidado, tá? Eu tenho questionamentos que têm dentro dele outras perguntas. Por exemplo, João cometeu ato ilícito? Aí de ponto de interrogação. Aí depois vem outra assim. Indique os tipos de indenização. Então você vai responder: João cometeu ato ilícito? Nos termos do artigo 186 do Código Civil, João cometeu ato ilícito em razão de negligência do ato. Aí agora sim você vai falar dos tipos de indenização. Por sua vez, os tipos de indenização que incidem no caso são este, conforme artigo tal. Não fala, por exemplo, João cometeu ato ilícito? Quais os tipos de indenização? Não começa assim, os tipos de indenização são esse e esse, e como o João cometeu ato ilícito, então tem que ser responsabilizado. Não! Tem uma ordem, gente. Como é que foi perguntado, você vai responder, seguindo a mesma ordem, tá bom? Além disso, atenção com os espaços destinados para as respostas das questões. Atenção com os espaços destinados para as respostas das questões. Por que, gente, que temos que ter essa atenção? Para quem aí, né, nunca fez o exame da ordem, ou quem fez, ai, professor, eu estava tão nervoso que eu nem lembro que eu vi não sei o que lá e tudo mais, você tem, de forma indicada, lá na sua prova, qual é a folha que você tem para responder a questão 1? Qual é a folha que você tem para responder a questão 2? A questão 1 deve estar respondida no local adequado, que é lá no ponto que fala questão 1, enunciado 1, como aparecer lá. Mas vai estar em cima, tá? Em cima, ali da folha pautada, onde que você tem que responder. E aí, como é que você vai responder isso? A. E já começa a falar. Vai pular uma linha. Então, faz conta que eu vim até aqui falando. B. E vai começar a falar. Gente, é exatamente isso, tá? Você vai direto com as respostas. Galera, cuidado aqui para não gerar identificação de sua prova. Por exemplo, é A e B, tá? Eu já vi algumas provas que teve aluno que colocou assim, ó, A e o R, como se fosse assim, resposta da A, resposta da B. E aí, fechou. Não teve aí, o que aconteceu? O examinador não corrigiu. Eu, Carol, entendo que isso não é identificação, mas não foi corrigida as questões. Então, aí nós tivemos, aí foi pressupomos que entendeu o examinador que seria uma hipótese de identificação. Então, não coloca a resposta 1 ou B1, põe só A e B e ponto final, tá? Então, não ponto final, só A. Deixa eu voltar aqui. Vai apagar tudo e faz de novo, não tem problema. Só coloca A
e vai responder. Vai pular uma linha, B, e vai responder. Não coloca A e o errinho de resposta, não coloca A1 e aí a resposta, não, A, B. Aí é A, B e C, beleza. Outra coisa, professora, dentro do item A, tinha duas respostas. Eu posso colocar A1 e A2? Não! A responde uma, ponto final, e começa a responder o outro pedaço da questão, tá bom? Tudo dentro do itemzinho A. E além disso, nas respostas, faça o use e abuse dos conectivos. Por quê? O que vai te ajudar muito na hora de parafrasear é o uso dos conectivos. Os conectivos, pessoal, têm uma utilização excepcional, muito importante mesmo, extraordinária, na hora de parafrasear as respostas discursivas. Então, na hora que você vai fazer a cópia com as suas próprias palavras do dispositivo legal e a utilização onde? Lá com os dados do enunciado. Prof, quais são aí os conectivos? Como assim, por exemplo, eu nunca ouvi falar em conectivo. O que seria conectivo? Você ouviu sim, você sabe o que é. Por exemplo, portanto, no entanto, entretanto, óbvio que você tem que saber, né? Qual é aí o enredo lá, o que você está escrevendo, para ver qual é o que cabe. Entretanto, todavia, contudo, porém, ademais, são as ligações que você faz de uma frase com a outra. Ademais, além disso, logo, que é quando você está concluindo, em sendo assim, desse modo, sabe quando falta aquela palavrinha que você não consegue ligar? São os conectivos que você tem que fazer uso. Desse modo, dessa maneira. Nesse sentido, então, olha, nesse sentido, o artigo tal. O que mais nós temos? Por fim, para finalizar, e etc. Faça o uso dos conectivos, tá bom, gente? Faça uso dos conectivos. E, além disso, tá? Não esqueça de iniciar a sua resposta com letra maiúscula. Coloca o azinho. Porque esteticamente é mais adequado. Início da resposta. Certo? Então, quero que vocês façam isso, que vocês vão, a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste momento, responder essas questões, tendo em mente essas orientações gerais. Beleza? E aí, eu venho trabalhar com vocês como eu vou responder essa questão dissertativa da OAB. Respondendo a questão dissertativa da OAB. Galera, nós temos uma técnica aqui no curso. E essa técnica consiste em o quê?
o nosso LPTP. LPTP. O que é o LPTP? O LPTP significa que você deve realizar o quê? A leitura da questão por, no mínimo, 2 vezes. Sugestão: leia a primeira vez, sem grifar nada. Tome conhecimento do assunto, tá? Tome conhecimento do assunto. E na segunda leitura, você vem grifando as palavras-chave. As palavras-chave são aquelas palavras que vão te auxiliar a fazer o quê? Encontrar a resposta durante a pesquisa. Porque são aquelas palavras em que você vai procurar. Primeiro, tem lei especial? Então, você vai saber. Ou, se não tem lei especial, você vai aí para a lei geral. E você já sabe que a lei geral, conforme nós vimos, que tem aplicação subsidiária, é quem? Código Civil e o Código de Processo Civil. Então, eu tenho que procurar neles. Prof, mas eles são muito grandes. E aí, você tem agora outros índices e tem uma ordem que vai te ajudar. Então, na leitura, gente, eu quero que vocês façam ela no mínimo 2 vezes. A primeira vez geral, então vou ter ciência sobre o assunto em questão, e a partir da segunda eu vou começar a grifar as palavrinhas-chave. E quando eu faço isso, eu grifando as palavrinhas-chave, eu vou ter consciência a respeito da problemática. O respeito da problemática significa saber o quê? Identificar o direito que você precisa solucionar. Identificar o direito que você precisa solucionar é o ponto de partida para você procurar a resposta. Porque pode ser problemática material, pode ser uma questão que basta o direito material para você respondê-la, como pode ser uma questão que basta o direito processual para você respondê-la. Ou, lembrando ainda, que você pode ter uma questão mista. Uma questão mista é uma questão que envolve o aspecto material mais processual. Prof, por que você está fazendo isso? Para que você, lá na hora da prova, utilizando essa técnica, você sabe aonde procurar. Porque senão você começa a se perder, gente. E na segunda fase da OAB, 3 minutos é valiosíssimo. Pela seguinte questão, é o tempo que você tem para começar a fazer a pesquisa. Se você não separa isso, vira um imbróglio sem fim. Você não vai conseguir, você vai se perder. Aí começa a pesar a questão ansiedade, aí começa a pesar a questão nervosismo. Então separa. Qual é o problema da questão? É material? É processual? Ou será que é os dois? Legal, fiz isso. Vou para o próximo aí. Passo. O meu próximo passo é saber, sei que é material, ou eu sei que é processual, ou é uma problemática mista. Aí sim, o meu próximo passo é eu identificar o tema. Qual é o tema aqui? Tudo isso, tanto problemática quanto a identificação do tema, galera, é consequência da leitura,
é consequência de grifar os pontos chaves, as palavras-chave. Muito bem. Aí agora eu quero saber o tema. Qual é o tema em questão aqui? Qual é o tema, você já sabe se é material ou se é processual. Ou então, galera, se é algo que vai mesclar o direito material e o direito processual. E com esse tema preenchido, com esse tema identificado, você vai realizar o quê? A pesquisa. Esta pesquisa você vai fazer através do uso do quê? Do seu código, do seu VAD. E quando eu falo em pesquisa, eu tenho uma ordem, tá? Uma ordem de como deve ocorrer essa pesquisa. Olha só, primeiro ponto. Como que eu vou saber? Gente, quando nós estávamos falando em fundamentação, eu disse para vocês que nós temos o quê? A fundamentação legal e a fundamentação jurídica. E a fundamentação legal é aquela que vai decorrer do quê? Dos dispositivos legais. Isso significa, então, se vai decorrer do dispositivo legal, isto significa, então, que você tem o quê? Você tem várias leis. E eu preciso saber, este meu problema que eu tenho que solucionar, será que tem uma lei? Será que tem uma lei especial? Ai, professor, agora lascou tudo, né? Será que tem? Será que não tem? Como é que eu vou saber isso daqui? Muito bem, gente, é muito simples você saber disso daí. Professora, não é, eu não vejo nada de simplicidade nisso. Lógico que é, porque eu estou aqui para falar que é, então eu vou mostrar para vocês que sim, que é fácil. E quem tem vadão das carinhas, quem tem o vadão das carinhas da Saraiva, que é as carinhas aqui do meu curso, vai ver que antes de começar o Código Civil, que antes de começar o Código de Processo Civil, você tem ali uma lista de leis especiais que abordam questões de direito civil e direito processual civil. As principais leis estão aonde? Nesta lista. Então, a minha primeira pesquisa é saber lista de lei especial. Tem lei especial? Se tem, meu querido, você vai ler essa lei especial que você identificou sobre o tema. Ah, professor, não tem nada a ver. Beleza, não tem nada a ver? Então, aí sim, você vai o quê? Na pesquisa geral. E na pesquisa geral, você tem o quê? O seu Código Civil e o seu Código de Processo Civil. Mas eles são gigantescos, prof. Eles são, sim, gigantescos. E aí é que você aqui, identificando o tema, a palavrinha que você grifou no Código Civil ou no CPC, você vai, primeiramente, buscar encontrar essa palavrinha no índice remissivo. No índice remissivo. O índice remissivo, aquela palavrinha que você grifou, a palavrinha do tema, você já identificou se o problema é o Código Civil ou de Processo Civil. E aí você vai, por aquela palavrinha, encontrar no índice remissivo qual é o artigo que vai te direcionar. Professora, não encontrei a palavrinha, ou eu encontrei a palavrinha e o artigo não tem nada a ver, não responde a minha questão. Faça o uso do índice
sistemático. O seu índice sistemático, saiba, gente, antes da prova, onde está o remissivo, onde está o sistemático. Leia, pessoal, esse sistemático, os principais livros, capítulos, porque vai te auxiliar, principalmente se for uma questão de processo civil, porque você tem os nomes técnicos já, e às vezes a questão já traz esse nome técnico. Então, aí é mais rápido você encontrar a resposta. Portanto, galera, quando eu tenho pesquisa, tá? A minha ordem de pesquisa vai funcionar da seguinte maneira. Lista de lei especial. Pessoal do Vadão, das carinhas Saraiva do meu curso, vai encontrar antes, tá? Da corzinha que trata do Código Civil e de Processo Civil, uma lista de lei especial que é da segunda fase de civil específica. Prof, não está lá. Beleza, vai então para o Código Civil ou para o Código de Processo Civil. E tanto um quanto o outro, depende qual vai se aplicar, você faz primeiro a pesquisa no índice remissivo. Prof, não achei nada no índice remissivo. Então, você vai fazer a sua pesquisa no índice sistemático. Prof, no índice sistemático eu também não encontrei. Você pode repetir, então, essa ordem que você vai achar a resposta. Porque é dessa forma que você encontra essa resposta. Uma observação ainda, tá? Aqui, a respeito de pesquisa, não descarte, depois dessa ordem, o quê? Índice de súmulas. Índice de súmulas. Quem tem vadinho, o vadinho vermelho, ele traz o índice de súmulas sobre temas. Quem está com o vadinho vermelho, lá na página... Peraí, deixa eu ver qual que é a página. Lá na página 1413, eu tenho aqui o índice de súmulas de acordo com os temas, gente, ó. De acordo com os temas, falando, o tema é esse. Aí vem falar quais são as súmulas. Então, também tenha em mente esse índice de súmulas. Durante o curso, professor Darlan tem uma aula, tem um evento que se chama Descarrego de Súmulas. As principais súmulas, vocês vão com elas grifadas para a segunda fase. As principais súmulas, os assuntos de mais importância, tá? Os mais relevantes vão estar grifados. E aí, analisando esse índice de súmula, com mais aquelas súmulas que foram grifadas, junto com o professor Darlan, sucesso absoluto. E além disso, agora, para a gente arrematar tudo, não encontrei ainda, prof, você tem um índice no seu código, que é um índice cronológico da legislação. No vadinho, esse índice cronológico está logo no começo dele, tá? Logo assim que você abre o código, antes de começar a numeração, tá? Tem aqueles números lá, x, você vai encontrar no 19, 20, 21 e 22. Um índice cronológico da legislação. Todas as leis estão aqui com os nomes, gente. Por isso que é importante, antes da prova, dar uma olhada nisso daqui. Por quê? Para ver quais são essas leis. Professora, eu não vou lembrar na hora da prova. É óbvio que você vai colocar isso no teu cérebro, gente. Na hora, quando você lê alguma coisa, o negócio parece que aflora. Mas é isso que é estudo, tá? Estudo é exatamente isso. Você já ter visto alguma coisa que quando está lendo algo relacionado, o seu cérebro faz a ligação. Então, dá uma lidinha, uma olhadinha aqui. Quais são os nomes, o que tem lei especial, tá bom? Então, também tem esse índice cronológico de legislação. Então, aqui, índice cronológico de... Eu vou vir para cá.
legislação. Então, como é que eu vou fazer para responder uma questão na OAB? LPTP, leitura, vou identificar a problemática, encontro o tema, com o tema eu inicio a minha pesquisa. Segunda fase de civil, lista das leis especiais que já foram separadas, as principais para vocês, que está logo no início do CPC e do Código Civil, no vadão das carinhas. Não tem lá, você vai para a regra geral, que é a regra geral, Código Civil e CPC. Primeiro o remissivo, depois o sistemático. Geralmente, quando você encontra no remissivo o próprio artigo, se existe súmula, ele faz a remissão para súmula. Não fez? Dá uma olhadinha no índice de súmulas para ver se tem alguma súmula sobre aquele ponto. E o índice cronológico de legislação mesmo, de todas as leis, você faz o uso somente aí quando realmente não encontrar por essas outras formas de pesquisa. Tá certo, pessoal? Essa daí é a técnica que nós vamos aplicar agora nas questões. Nós vamos juntos responder às questões e eu vou mostrar para vocês que o examinador no espelho dele faz exatamente como a gente faz aqui. E o examinador no espelho fica parafraseando tudo, copiando as coisas do código. E é isso que a gente vai ver agora, tá certo? Vamos aí para o próximo bloco.